Bora fazer mais uma revisãozinha aqui dessa lei 8.137. A gente já viu os crimes contra a ordem tributária, agora vamos ver esses dois aqui contra a ordem econômica e relação de consumo. São bem pequenininhos os artigos, a gente rapidinho vai fazer essa revisão. A gente começa aqui então no artigo 4º, crimes contra a ordem econômica, abusar do poder econômico, dominando o mercado, ou eliminando total e parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste, acordo de empresas. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, controle regionalizado do mercado por empresas ou grupos de empresas, controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou fornecedores. Então aqui no inciso 1 a gente está vendo aquela criminalização da conduta de quem, de forma genérica, simplesmente abusa do poder econômico. É difícil definir como que é exatamente esse abuso, mas o que a gente pode dizer é que tem o objetivo de prejudicar o consumidor e os seus concorrentes, praticando uma concorrência desleal. Um ponto importante é a gente saber que antigamente a Lei 8.137, ela especificamente punia quem praticava o dumping. Hoje não tem mais essa punição específica. Mas, se de alguma maneira o que a pessoa está praticando, está fazendo esse dumping de forma que ele se caracterize nesse abuso de poder econômico, que é bem amplo, né, com esse fim de prejudicar os consumidores, aí a gente pode dizer que ela vai ser punida. Mas o dumping especificamente não é mais criminalizado. Outro ponto importante, interessante, né, é a gente saber que o cartel que é dividir entre si o mercado, é um crime de mera conduta. Não é necessário que o grupo efetivamente consiga o que pretende, mas somente que se reúna e faça o acordo. Então, a gente tem aqui esse acordo, convênio, ajuste, aliança entre os ofertantes, visando o quê? Visando um cartel. Então, é mera conduta isso aqui. Mera conduta ter essa fixação artificial de preços, mesmo que eles simplesmente se reúnam. Controle regionalizado, controlar de alguma maneira em detrimento da concorrência, a rede de distribuição ou fornecedor. E por fim, a gente tem que fixar aqui que a gente tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O que a gente pode lembrar aqui sobre a pena de reclusão? Pena de reclusão, diferentemente de detenção, reclusão ela pode começar no regime fechado. E a detenção ela só começa no regime semiaberto ou aberto. Aqui pode ser fechado, aberto ou semiaberto. Quer dizer, então, que a gente pode ter o início de uma pena em regime fechado aqui nesse crime contra a ordem econômica. Crime contra a ordem econômica, a gente só tem 2 incisos, abuso e acordo. Aí desse acordo a gente pode desdobrar em convênio, ajuste e aliança. Então, fixa aí, crime contra a ordem econômica, abuso de poder econômico ou acordo. Então, dumping já foi no passado criminalizado, especificamente pela Lei 8.137, mas hoje não mais. O cartel está previsto lá no inciso 2º, aqui, que é esse acordo. E também a gente tem o monopólio não é crime. Outra coisa que eu gostaria de fixar, que além da nossa pena de 2 a 8 anos, a gente tem mais multa. Todos os crimes aqui até agora que a gente viu dentro dessa lei 8.137, todos eles tiveram multa. E aqui nos crimes contra a relação de consumo, que é o artigo 7º, que é o próximo artigo, também não é diferente. A gente também vai encontrar multa aqui. Então, antes da gente começar aqui a falar dos crimes contra as relações de consumo, o que a gente pode perceber? Quando a gente faz questões desse assunto, as bancas elas misturam crimes contra as relações do consumo com os nossos crimes aqui contra a ordem econômica aqui do artigo, misturou então o artigo 4º lá com o artigo 7º. Então, o que é mais interessante pra gente? Vamos decorar esse crime contra a ordem econômica, que é o abuso de poder econômico e o acordo. O restante, lá nas relações de consumo, vai ser tudo relação de consumo. Se não for abusar ou se não for acordo, a gente vai colocar que é relação de consumo. E não tem nem como, né? Tentar misturar pra gente lá os crimes contra a ordem tributária são muito diferentes, sem relação com tributo, com contribuição. Enfim, então não dá nem para confundir. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade com relação a crimes contra a ordem econômica e crimes contra as relações do consumo. Mas como a gente viu, a gente só tem 2 tipinhos lá contra a ordem econômica, então a gente decora lá e aqui a gente dá uma boa lida para deixar fresco na memória. Então bora começar os nossos crimes contra as relações de consumo.
A gente tem aqui favorecer ou preferir sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Então a gente está favorecendo, preferindo, e isso não tem uma justa causa para acontecer. Crime contra a relação do consumo. Então a gente não pode ter preferência de comprador ou freguês. A gente chegou já no inciso 2 aqui, a gente tem uma coisa interessante aqui com o nosso artigo 7º das relações de consumo. Aqui a gente vai ter alguns crimes que são punidos na modalidade culposa. Essa modalidade culposa, ela é punida de uma forma mais branda, mas mesmo assim ela continua sendo punida. Vamos dar uma olhada já na pena para a gente ver como que isso funciona. Qual que é a pena aqui do nosso artigo 7º, crime contra a relação do consumo? A gente tem uma pena de detenção de 2 a 5 anos e também a multa, que a multa está em todos. Então, detenção. O que a gente sabe sobre detenção? Se a gente está falando da detenção, ele vai poder começar no regime semi-aberto ou então no regime aberto. Ele não pode começar no fechado. Show, porque ela é mais branda que a reclusão. E aí, quais são aqui a gente presta atenção no parágrafo único, ele fala pra gente que o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 9, a gente tem modalidade culposa para eles, reduzindo a pena e a detenção em 1/3 e a multa a 1/5 parte. Então, quer dizer, a multa você vai poder reduzir de 1/5 você reduz a multa, e a pena você pode reduzir em 1/3. Então, pena 1/3 e multa 1/5. Você pode ter essa redução para a modalidade culposa, mas quem disse que isso é uma coisa boa, né? Porque os outros, então, eles só vão poder ser punidos se tiver intenção. Se tiver dolo. Aqui no caso, nesses crimes, ainda que a pessoa fala foi sem querer, ela vai ser responsabilizada de uma forma mais branda do que se ela tivesse a intenção, mas mesmo assim ela vai ser responsabilizada. Porque se não tem previsão expressa na lei que é a modalidade culposa, então a gente não pode assumir que é culposa. Então ele já determinou que esses 3 incisos aqui, o 2, o 3 e o 9, vão ser modalidades culposas. Então, bora falar deles. Vamos falar primeiro dessas modalidades culposas. A gente vai falar de vender ou expor à venda mercadoria, embalagem, tipo, especificação, peso ou composição que esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. Então, se você vender, expor à venda uma mercadoria com embalagem, especificação que não está de acordo com o que está na lei, com as especificações, então isso daí, modalidade dolosa ou culposa, você vai ser punido. Misturar gêneros ou mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Você está misturando, então, uma coisa dizendo que é pura, mas não é. Misturar gêneros ou mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido por aquilo que é mais alto. Você vai misturar coisas, uma mais barata, outra mais cara, e vai vender tudo no preço da mais alta. Então, quer dizer, você está vendo aqui que está protegendo o consumidor de que o fornecedor, ele não diga, o vendedor, ele não diga que foi sem querer isso daqui. Não importa, ele tem que ter cautela nisso aqui. Ele não pode agir com negligência, nem imprudência, nem imperícia. Ele vai ter que prestar muita atenção no que ele está fazendo. Já o primeiro inciso lá falava de favorecer ou preferir sem justa causa. Isso aqui não tem culpa. Você está favorecendo um freguês ali. Você tem que fazer isso com uma intenção, precisa de dolo para você ser punido. Diferentemente aqui na venda de mercadoria com especificação em desacordo com a lei, ou então misturar gêneros ou mercadorias de espécies diferentes. Vamos já para o inciso 9, então, vender, ter em depósito para vender, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para o consumo. Você está vendendo algo que está impróprio para o consumo, isso também você não pode dizer que foi sem querer, porque você tem que agir com prudência, que você não pode ser negligente e nem ter imperícia nesse caso. Então, a gente viu esses 3 que são da modalidade culposa. O que a gente pode perceber também dos outros que não são da modalidade culposa, olha só, favorecer ou preferir. Pô, você está fazendo uma coisa mais ativa, né? Então, você tem que ter uma intenção. Fraudar um peso. Gente, fraude é a cara de dolo, né? É a cara de dolo. Como é que você vai fraudar alguma coisa sem querer? Nem tem como. Então, a gente chega agora no inciso 4, fraudar por meio de alteração sem modificação essencial ou de qualidade de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço. Fraudar preço também, agora a gente vai para a linha B. Fraudar preço por meio de divisão em parte de bem ou serviço atualmente oferecido à venda em conjunto. E a linha C, fraudar preço, junção de bem, por meio de junção de bem ou serviço comumente oferecido à venda em separado. Então, normalmente você vendia em separado, você vai fraudar para você
para você vai juntar, vai fazer uma venda casada, né? Então, o que mais que a gente tem? Fraudar preços. A linha D, aviso de inclusão de insumo não empregado na produção de bem ou na prestação de serviço. Além disso, a gente tem ainda no inciso 4, fraudar preços. Ah, não, esse é o mesmo, né? A linha D, aviso de inclusão. Então, acabamos aqui a fraude de preços. Agora, a gente chega no inciso 5, elevar o valor cobrado nas vendas da mercadoria. Então, você está elevando o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços mediante a exigência de comissão ou taxa de juros ilegais. Então, quer dizer, você consegue imaginar a pessoa cobrando isso aqui sem querer? Então, isso aqui precisa de dolo também. Isso aqui precisa de dolo para ela fazer. E se a pessoa fizer isso aqui com culpa, não está configurado. Inciso 6º, sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para fim de especulação. Especulação também, especulação aqui, sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los a fim de especulação. Então, se por exemplo tem uma provável... Eu me lembro daquele caso lá da greve dos caminhoneiros, que os postos de combustível, pelo menos na minha cidade, aumentaram muito o valor. E o delegado da cidade falou sobre isso, falou que não poderia fazer isso, reter isso a fim de especulação. Então, mais uma vez, né, gente, como que a gente só nega esse insumo aqui sem ser com intenção? Tem dolo aqui, tem dolo sim, tem dolo. Então, culpa não vem nesse caso. Então, inciso 7º, induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive veiculação e divulgação publicitária. Então, você está induzindo o consumidor a erro. Não tem como você também fazer isso aqui, essa indução, sem você ter uma intenção. E inciso 8º, destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercado com o fim, olha a finalidade específica, com o fim de provocar alta de preço em proveito próprio ou de terceiro. Você está destruindo, inutilizando, danificando matéria-prima ou mercadoria e você tem esse fim de provocar alta de preço em proveito próprio ou de terceiro, também tem dolo, tem intenção. Então, recapitulando, os únicos que a gente tem aqui que são com culpa. Culpa a gente tem vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com a prescrição legal. Está diferente da lei, você está botando ali, expondo à venda e não está de acordo com a lei. Isso aí não importa se você teve culpa ou se você teve dolo, você vai ser punido. No caso de culpa, você vai ter uma pena um pouco mais branda, mas vai ser punido também. Misturar gêneros de mercadorias também vai ser punido com culpa. E vender ou ter em depósito para vender ou expor à venda de qualquer forma, entregar matéria-prima, mercadoria em condições impróprias. Você está vendendo algo que não está próprio para o consumo também. Você vai responder isso, ainda que seja com culpa. E aí você vai ter, como a gente tem uma pena de detenção em regra de 2 a 5 anos, a gente vai ter uma redução dessa detenção, dessa pena e também da detenção de 1/3 na detenção e 1/5 na multa, né? A gente pode ter essa redução de 1/3 na detenção e 1/5 na multa. Olha, esse artigo 10º é interessante aqui também, que ele fala que o juiz, considerando o ganho ilícito e a situação econômica do réu, ele pode, se verificar uma insuficiência excessiva, ou então uma onerosidade excessiva das penas, nessa lei ele vai poder diminuir até a 10ª parte ou elevá-la até o décuplo. Olha só, décuplo é 10 vezes a mesma medida. Então, você pode diminuir até a 10ª parte e você pode aumentar até 10 vezes. Então, diminuir até 1/10 e elevar até 10 vezes as penas de multa. E ele deixou isso geralzão, né? Isso aqui vale, então, tanto para as nossas penas lá dos crimes contra a ordem tributária, quanto os contra a ordem econômica e também nas relações de consumo. Vale para todo mundo isso aqui. Ó, quem de qualquer modo concorre. Cadê? Concorre. Quem de qualquer modo, inclusive por meio de uma PJ, concorrer para os crimes definidos nessa lei, incide nas penas combinadas para estes, na medida de sua culpabilidade. Se você concorrer, não importa se você é pessoa jurídica ou não, se você é pessoa física, se você concorrer, você vai responder na medida da sua culpabilidade. E quando a venda ao consumidor for efetuada por um sistema de entrega ao consumo ou intermediário de outro, ou em preço, ou o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido, preço estabelecido ou sugerido pelo fabricante, o ato por este
praticado não alcança o distribuidor ou revendedor. Então, quer dizer, se você é um revendedor, é um distribuidor, mas você está utilizando o preço sugerido pelo fabricante, você não terá, então, uma responsabilidade solidária ou subsidiária com o fabricante, se ele praticar uma conduta tipificada no crime contra a relação do consumo. Então, se aquele fabricante praticou um crime, você está pegando o preço sugerido dele, você não vai enquadrar no mesmo crime dele. Aí a gente tem aqui também que são circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade as penas previstas no artigo 1, 2, 4 e 5. 1 e 2 aqui são crimes praticados por particular contra a ordem tributária. Particular, então, contra a ordem tributária. Crimes por particular contra a ordem tributária. E esse 4 aqui são contra a ordem econômica e o 7, relação de consumo. Então, todo mundo só tirou aqui, então, o 3, que é o do funcionário público contra a ordem tributária. Então, a gente retirou esse do funcionário público só. Então, nesse caso, exceto, então, o funcionário público, a gente vai ter aqui que pode agravar de 1/3 até a metade as penas que ocasionarem grave dano à coletividade, ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções. Interessante, né? Ele colocou servidor público no exercício de suas funções. Ele tirou lá o funcionário público, mas agora ele colocou aqui. O que mais que a gente tem? O crime também, ser o crime praticado em relação à prestação de serviço e ao comércio de bens essenciais à vida e à saúde. Prestação de serviço, comércio de bens essenciais ao que? À vida e à saúde. Isso aqui vai ter um agravamento de 1/3 até a metade. Então, ou agrava 1/3 ou a metade. Porque 1/3 vai dar mais ou menos 33%, então 50% vai agravar 1/3 ou até a metade, né? De 1/3 até a metade. Olha esse artigo 16 também interessante. Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nessa lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos. Indicando o quê? Indicando o tempo, o lugar e os elementos. Quem que pode? Qualquer pessoa. Vai provocar quem? Provocar a iniciativa do MP nesses crimes que a gente tratou nessa lei. Os crimes contra a ordem tributária, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Nos crimes previstos nessa lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou o partícipe, que através da confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá uma pena reduzida de 1/3 a 2/3, tá? Então você tem uma redução aqui para aquele cara que é o dedo duro. Uma redução, então, quando tiver um crime cometido por quadrilha ou coautoria, você tem uma redução de 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3, então. Aqui então a gente vai ter uns 33%, aqui a gente vai ter mais ou menos uns 66% de redução para o cara aqui dedurar se ele está numa quadrilha ou numa coautoria. Daí a delação premiada, né? A gente está falando dessa delação premiada, que é o dedo duro. A pena do agente que espontaneamente revelar a autoridade, policial ou judicial, então vamos prestar atenção nisso aqui, é policial ou judicial, ele tem que revelar toda a trama delituosa, será reduzido de 1/3 a 2/3.